A noite desabou, pesada com a chuva, do tipo que cega os olhos e abafa o som do próprio coração. No meio de uma estrada rural solitária, erguia-se uma antiga árvore de espinhos, seus galhos retorcidos como garras, alcançando a tempestade. Debaixo dela, uma jovem era arrastada pelo homem que uma vez lhe prometeu amor. Seu nome era Liliana, 27 anos, grávida de 6 meses, ainda agarrada ao sonho de uma família. Mas o homem que segurava a corda nas mãos, Rafael, não era mais o noivo gentil em quem ela confiara. Seus olhos eram frios, a mandíbula tensa e o aperto impiedoso. Ele a puxou para mais perto da árvore, ignorando seus gritos desesperados. "Por favor, Rafael, aqui não, nosso bebê não", ela implorou, as mãos tremendo enquanto agarrava sua barriga inchada. A chuva se misturava com as lágrimas em seu rosto, mas o coração de Rafael havia endurecido. Nas sombras estava outra mulher, Samantha, a amante de Rafael. Ela sorriu maliciosamente debaixo de seu guarda-chuva, assistindo como uma espectadora em uma peça cruel. Para ela, Liliana era apenas um obstáculo, uma lembrança do passado de Rafael e um fardo que poderia destruir o futuro que eles planejaram juntos. Rafael jogou a corda por um galho grosso. Suas mãos trabalhavam rapidamente, rápido demais, como um homem que já havia ensaiado esse ato maligno em sua mente 100 vezes. As fibras ásperas cortaram os pulsos de Liliana enquanto ele a amarrava, e as bordas afiadas da árvore de espinhos rasgaram seu vestido fino. Sangue escorria por sua lateral, manchando a água da chuva que se acumulava ao redor de seus pés. Sua voz quebrou, cheia de terror. "Rafael, estou carregando seu filho. Como você pode fazer isso conosco?" Por um momento, ele hesitou. Um lampejo de dúvida cruzou seu rosto, mas o sussurro de Samantha cortou a tempestade. "Faça isso, Rafael. Ela vai arruinar tudo. Acabe com isso agora." Sua hesitação desapareceu. Com um puxão final, ele apertou o nó ao redor de seu pescoço e recuou. O galho gemeu sob o peso, enquanto o corpo de Liliana era levantado, seus dedos dos pés arrastando-se impotentemente no chão molhado. Os espinhos cavavam mais fundo, seu sangue pingando na lama. A chuva afogou seus soluços, mas seus olhos arregalados e suplicantes imploravam por uma misericórdia que jamais viria de Rafael. Ela pensou em seu filho ainda não nascido, no pequeno coração que ela ouvira na clínica apenas semanas antes. Ela pensou no futuro que nunca veria. A escuridão se fechou enquanto sua visão embaçava. Então, faróis. Brilhantes, cegantes, cortando a tempestade. Um carro preto elegante freou a poucos metros de distância. Um homem alto saiu, seu terno instantaneamente encharcado, seus olhos fixando-se na cena horripilante. Ele não hesitou. Em um movimento rápido, tirou um canivete do bolso e correu em direção à árvore. A corda foi cortada pela lâmina e o corpo de Liliana desabou em seus braços. Sua respiração era superficial, seu sangue quente contra as mãos dele. O estranho a levantou gentilmente, gritando por ajuda na noite. Sua voz era firme, autoritária, a voz de um homem acostumado a salvar mais do que apenas fortunas. Mas Rafael e Samantha já estavam se esvaindo nas sombras, escapando com a tempestade. Eles pensaram que haviam fugido. O que eles não sabiam era que o homem que acabara de salvar Liliana não era apenas um transeunte. Ele era um bilionário, e ele tinha acabado de testemunhar tudo. Liliana tinha apenas 27 anos, mas a vida já havia exigido demais dela. Ela deixou sua cidade natal com nada mais do que uma mala, um diploma de enfermagem e um sonho de começar uma família no Rio de Janeiro. As pessoas a descreviam como gentil, quase gentil demais para o mundo em que vivia.
Ela trabalhava longos turnos como enfermeira comunitária, cuidando dos doentes, dos idosos e dos desabrigados. Seu sorriso era do tipo que podia acalmar um paciente assustado em segundos. Mas por trás daquele sorriso havia uma dor secreta. Seus pais faleceram quando ela era jovem, deixando-a sem a rede de segurança da qual a maioria das pessoas dependia. Ela cresceu rápido, sobrevivendo com bolsas de estudo e empregos de meio período. No momento em que conheceu Rafael, ela estava exausta, ansiando por alguém para compartilhar o peso de sua jornada solitária. Rafael apareceu como uma resposta às suas orações. Bonito, charmoso e ambicioso, ele lhe prometeu estabilidade, amor e um futuro que parecia bom demais para ser verdade. Ele disse que ela merecia ser valorizada, que ele nunca mais a deixaria sofrer. Para uma mulher que passara anos cuidando dos outros, suas palavras pareciam a luz do sol rompendo uma tempestade. Quando Liliana descobriu que estava grávida, seu coração saltou de esperança. Ela imaginou pequenas mãos agarrando seus dedos, risadas enchendo um pequeno apartamento, e Rafael orgulhosamente ao seu lado no hospital. Ela pensou que era o começo de tudo o que sempre quisera, mas a gravidez também expôs as rachaduras na máscara de Rafael. No começo, eram pequenas coisas. Controlar suas ligações, perguntar onde ela estava a cada hora, insistir em segurar os cartões bancários por segurança. Liliana dizia a si mesma que era amor disfarçado, um homem sendo protetor. Então vieram os gritos, os insultos cruéis, o primeiro tapa que deixou sua bochecha ardendo por horas. Ele sempre se desculpava depois, jurando que nunca mais aconteceria. Ainda assim, ela ficou, porque ela acreditava que o amor era sobre perdão. Porque ela acreditava que seu filho merecia uma família. Porque ela acreditava que Rafael poderia voltar a ser o homem que ele uma vez fingiu ser. Todas as noites, ela pressionava a mão contra a barriga, sussurrando promessas para o bebê lá dentro. Você nunca ficará sozinho como eu. Mamãe vai te proteger. Nós vamos ficar bem. Aqueles sussurros eram sua única força quando a raiva de Rafael enchia o quarto. Os vizinhos notaram os hematomas. Seus colegas de trabalho notaram os olhos cansados. Mas Liliana escondeu tudo por trás de desculpas. Ela não queria pena. Ela não queria vergonha. Ela queria acreditar que o amanhã seria diferente. A noite em que Rafael amarrou a corda na árvore de espinhos não foi a primeira vez que Liliana temeu por sua vida. Mas foi a primeira vez que ela percebeu que o amor havia se tornado uma arma. Sua confiança se tornara sua prisão, e seu silêncio quase a matou. E, no entanto, mesmo na tempestade mais escura, o destino lhe enviou um estranho que cortou a corda, tirou-a da morte e a carregou para a possibilidade de um futuro que ela nunca ousou imaginar. Ela pensou que havia perdido tudo naquela noite. Mas e se fosse apenas o começo de uma segunda chance? O Rio de Janeiro era uma cidade de opostos. Em um canto, torres de vidro perfuravam o céu, cintilando com poder e riqueza. Em outro, ruas estreitas sussurravam segredos, onde as sombras se apegavam a paredes de tijolos em ruínas e a miséria se escondia atrás de portas fechadas. Para Liliana, o Rio era tanto um sonho quanto um pesadelo. Foi o lugar onde ela encontrou o amor e o lugar onde esse mesmo amor quase a destruiu. Seus dias foram preenchidos com pequenos apartamentos, ônibus lotados e turnos noturnos na clínica. Ela carregava suas próprias sacolas de supermercado, 4 lances de escada, porque Rafael nunca se incomodava em ajudar. O apartamento de um quarto deles cheirava a paredes úmidas e fumaça velha, mas Liliana tentou torná-lo um lar. Ela colocou pequenas roupas de bebê em uma gaveta, pintou um canto do quarto de amarelo suave
e comprou um berço de segunda mão que limpou até brilhar. Ela se agarrou à esperança em cada detalhe, mesmo enquanto a raiva de Rafael manchava o ar. Mas a poucos quilômetros de distância existia outro mundo. Um mundo em que Liliana nunca pensou que entraria. Coberturas deslumbrantes com vista para a Baía de Guanabara, condomínios fechados onde o silêncio parecia caro, salões de baile de hotel cheios de lustres de cristal, onde homens em ternos bem cortados falavam em números e mulheres usavam diamantes como armadura. Esse era o mundo de Gabriel Montenegro. Um bilionário que construiu impérios do nada, um homem acostumado a navegar em salas de reuniões, não a resgatar estranhos das garras da morte. E, no entanto, o destino havia traçado seu caminho para o dela. Depois daquela noite de tempestade debaixo da árvore de espinhos, Liliana acordou em uma suíte de hospital particular, paga integralmente por Gabriel. A diferença era chocante. Em vez de tinta descascada e pisos desgastados, ela viu mármore polido, iluminação suave e enfermeiras que falavam com ela com gentileza em vez de impaciência. Pela primeira vez em meses, ela foi tratada como uma pessoa cuja vida importava. Ainda assim, a tempestade lá fora não havia terminado. O céu cinzento do rio espelhava a turbulência em seu coração. Rafael e Samantha vagavam livres, sussurrando mentiras e tramando fugas. A polícia estava cautelosa, exigindo provas que Liliana não estava pronta para reviver. Os vizinhos fofocavam em voz baixa, sentindo pena dela pelas costas. Liliana se sentia tanto segura quanto presa. Abrigada no luxo, mas caçada por memórias que se recusavam a ir embora, a cidade se tornou um campo de batalha. Cada rua carregava o risco de ver o rosto de Rafael. Cada ligação trazia a ameaça de sua voz. Até o silêncio da noite era quebrado por sonhos da corda apertando, dos espinhos rasgando, da chuva engolindo seus gritos. O Rio de Janeiro estava cheio demais de fantasmas. Foi nesse cenário, entre riqueza e feridas, que Liliana ficou na beira de duas vidas possíveis. Uma era o retorno ao silêncio, onde ela encolheria no fundo e deixaria o medo ditar seu futuro. A outra era um salto para um mundo desconhecido, onde um estranho com poder demais e gentileza demais lhe oferecia uma chance de reconstruir. As luzes da cidade cintilavam do lado de fora de sua janela, cada uma delas uma lembrança. O rio poderia esmagá-la, ou o rio poderia coroá-la. Mas Liliana ainda não sabia que a batalha entre esses dois rios logo a arrastaria para uma luta por justiça maior do que ela jamais imaginou. Rafael Rodrigues já havia sido o tipo de homem que podia encantar uma sala inteira com nada mais do que um sorriso. Para Liliana, ele havia sido segurança, calor e a promessa de um futuro. Mas a verdade era muito mais sombria. Por trás daquele exterior polido estava um homem afogando-se em dívidas, jogando fora cada salário, desesperado por atalhos para uma vida que ele nunca poderia construir com as próprias mãos. Quando Liliana lhe disse pela primeira vez que estava grávida, ele desempenhou seu papel bem. Ele beijou sua testa, prometeu cuidar dela e falou sobre pintar o quarto de bebê de azul ou rosa. Mas por trás de portas fechadas, as rachaduras apareceram. Ele começou a se enfurecer com pequenas coisas. O custo dos mantimentos, o som do telefone dela tocando, o jeito que ela olhava para outros homens na clínica. Seu ciúme não era amor, era controle. E à medida que o bebê crescia, sua raiva também crescia. Então veio Samantha. Ela era tudo o que Liliana não era. Glamurosa, ousada, transbordando de confiança. Ela entrou na vida de Rafael como uma tempestade e sussurrou promessas de dinheiro rápido, noites luxuosas e poder.
Ao contrário de Liliana, Samantha não pedia paciência ou sacrifício. Ela alimentava a fome de Rafael por mais, mas em troca exigia sua lealdade. Ela não queria compartilhá-lo com uma noiva grávida ou um filho que o amarraria. O veneno de Samantha pingava no ouvido de Rafael noite após noite. Ela está te segurando. Você quer passar o resto da sua vida pagando por fraldas, enquanto eu te ofereço diamantes? Você tem que escolher, Rafael. E Rafael escolheu. Juntos, eles se tornaram um par perigoso. Samantha cobria sua crueldade com palavras doces, mas seus olhos traíam seu veneno. Ela sorria para Liliana em público, até mesmo lhe trazia presentes para o bebê, enquanto secretamente tramava sua queda. Rafael, uma vez o homem que prometeu para sempre, agora tratava Liliana como um fardo acorrentado à sua perna. O plano para acabar com tudo não nasceu em uma única noite de raiva. Ele foi cultivado lentamente, como uma erva daninha na escuridão. Samantha empurrou, Rafael obedeceu, e ambos acreditaram que ninguém jamais descobriria. Para eles, Liliana não era mais uma pessoa. Ela era um obstáculo, um problema a ser apagado. O que eles subestimaram foi a força dela, o tipo de força nascida de anos de sobrevivência à perda. Eles também subestimaram o próprio destino, que colocaria os faróis de um bilionário naquela exata estrada, naquele exato momento. Mas mesmo depois que a corda foi cortada e Liliana foi salva, Rafael e Samantha não pararam. Eles sussurraram novas mentiras, criaram novos esquemas e tramaram das sombras. Eles se convenceram de que Liliana era fraca, que ela nunca falaria, que o mundo acreditaria na versão deles dos eventos. Eles não sabiam que seus rostos, sua crueldade, sua traição, já haviam sido gravados na memória do homem que a salvou. E no mundo em que ele vivia, os segredos nunca permaneciam escondidos por muito tempo. Rafael e Samantha pensaram que haviam silenciado Liliana para sempre, mas eles tinham acabado de declarar guerra contra alguém muito mais forte do que os dois juntos. A primeira vez que Liliana viu Rafael novamente depois da noite da árvore de espinhos não foi em um tribunal, nem em uma delegacia de polícia. Foi em público, sob luzes que expunham cada ferida. Ela havia sido persuadida pelo advogado de Gabriel a comparecer a um pequeno jantar de caridade, um evento seguro onde ela poderia observar silenciosamente e talvez reunir coragem. Ela usava um vestido simples emprestado de um dos funcionários da fundação, com o cabelo preso, tentando se misturar ao fundo. Mas o destino tinha outros planos. Rafael chegou ao mesmo evento, de braços dados com Samantha, ambos vestidos como realeza. Ele usava um terno elegante, sua arrogância polida de volta ao lugar, como se nunca tivesse tocado em uma corda na chuva. Samantha brilhava em um vestido carmesim, sua risada ecoando pelo salão como uma faca raspando vidro. Para a multidão, eles pareciam um casal poderoso, uma visão de sucesso. Para Liliana, eles eram os fantasmas de um pesadelo contra o qual ela ainda estava lutando para sobreviver. Ela congelou ao vê-los, sua respiração presa, seu coração batendo forte. Gabriel percebeu imediatamente, sua mão gentilmente repousando na mesa perto da dela, um escudo silencioso. Mas Rafael a viu também, e em vez de vergonha, seu rosto se contorceu em um sorriso cruel. Ele levantou o copo na direção dela, um brinde zombeteiro. Samantha se inclinou para perto para sussurrar algo em seu ouvido, e então ambos riram, alto o suficiente para Liliana ouvir. A humilhação a queimou. O mesmo homem que tentou matá-la agora exibia sua amante na frente dela, agindo como se ela não fosse mais do que um inconveniente. Alguns convidados começaram a sussurrar. Alguns reconheceram Liliana dos boatos na comunidade, a mulher grávida que havia desaparecido de seu apartamento, os rumores de envolvimento da polícia. Mas Rafael foi mais rápido com sua história.
Ele se exibiu pelo salão, Samantha em seu braço, e cumprimentou Liliana como uma velha amiga. Liliana, você parece... viva, quer dizer. Bem, ele disse, sua voz escorrendo sarcasmo. As palavras atingiram mais forte do que qualquer tapa. Sua garganta se apertou, mas ela se recusou a chorar. Samantha acrescentou seu veneno, seu sorriso afiado. Ah, Liliana, espero que você esteja se recuperando. Mulheres tão frágeis não deveriam andar sozinhas à noite, você não acha? Os convidados riram nervosamente, sem saber a que jogo estavam assistindo. Liliana sentiu o peso de seus olhares, a pena, a dúvida. Por um momento ela quis fugir, desaparecer. Mas então ela sentiu a presença de Gabriel ao seu lado, firme, inabalável. Sua voz cortou a tensão. Senhor Rodrigues, Gabriel disse, seu tom calmo, mas firme. Talvez o senhor devesse escolher suas palavras com mais cuidado em uma sala cheia de testemunhas. O sorriso de Rafael vacilou, apenas um pouco, mas seu orgulho o forçou a mantê-lo. Ele bateu o copo contra o de Samantha e se afastou, deixando para trás o eco da humilhação que se agarrou à pele de Liliana. Ela ficou paralisada, as lágrimas queimando, mas se recusando a cair. Naquele momento, ela percebeu que a batalha não era apenas sobre sobrevivência. Era sobre dignidade. Rafael queria esmagar seu espírito em público, fazê-la duvidar de seu valor. Mas ele não contava com o fato de que a humilhação também poderia acender o fogo. Naquela noite, Liliana prometeu que não ficaria mais em silêncio, porque o silêncio quase a matara uma vez antes. A humilhação do jantar de caridade agarrou-se a Liliana como uma segunda pele. Por mais banhos que ela tomasse, ela não conseguia lavar a picada das palavras de Rafael ou do sorriso zombeteiro de Samantha. Naquela noite, de volta à calma de seu apartamento seguro, ela finalmente se quebrou. Ela sentou na beira da cama, com as mãos cobrindo o rosto, balançando para frente e para trás, enquanto soluços silenciosos sacudiam seus ombros. As imagens se repetiam em sua mente. O brinde presunçoso de Rafael, o sussurro cruel de Samantha, o jeito que os convidados a olhavam, como se ela fosse um vidro frágil prestes a se estilhaçar. Ela sussurrou para si mesma repetidamente. Por que eu simplesmente não desapareci? Por que eu não morri debaixo daquela árvore? Talvez tivesse sido mais fácil. A culpa arranhava seu peito. Ela havia perdido seu filho, a única vida inocente que lhe dera um propósito. Ela não tinha mais nada a mostrar pela dor que suportou. Nenhum quarto de bebê, nenhuma família, apenas cicatrizes que ninguém podia ver. Ela pressionou a mão em seu estômago, ainda plano pelo aborto espontâneo, e o vazio quase a sufocou. No banheiro, ela olhou para seu reflexo no espelho. A mulher que a encarava era irreconhecível, com olhos vazios, lábios trêmulos, um fantasma de quem ela costumava ser. Ela sussurrou. Você é fraca. Você o deixou levar tudo. As palavras a cortaram mais fundo do que os insultos de Rafael jamais o fizeram. Por horas, ela ficou sentada na escuridão, com as cortinas fechadas, o telefone desligado. Ela ignorou as ligações de Gabriel, ignorou as batidas na porta da enfermeira que a visitava diariamente. Ela não queria conforto. Ela não queria esperança. A esperança a havia traído antes. O que ela queria, o que ela pensava que merecia, era afundar no silêncio para sempre. Mas a dor tem um jeito de forçar a verdade a vir à tona. No ponto mais baixo de seu desespero, Liliana desabou no chão, seu corpo tremendo. E lá, sem ninguém a observando, ela finalmente gritou. Um grito tão cru, tão quebrado, que ecoou contra as paredes e se arrancou da parte mais profunda de sua alma. Era o som de anos de perda,
meses de abuso e o insuportável luto por perder seu bebê. Quando o grito se transformou em soluços, ela deitou-se no chão, exausta. Pela primeira vez, ela admitiu para si mesma: eu não consigo lutar contra isso sozinha. Mais tarde, naquela noite, Gabriel voltou, preocupado depois que ela o ignorou o dia todo. Ele a encontrou sentada no escuro, com os joelhos dobrados no peito. Sem dizer uma palavra, ele se sentou ao lado dela, sem tocá-la, sem pressioná-la, apenas estando lá. Seu silêncio foi mais forte do que qualquer discurso. Finalmente, Liliana sussurrou: não sei mais quem eu sou. Não sei como continuar. Sua voz quebrou como vidro. Gabriel olhou para ela, sua expressão firme. Então me deixe segurar o peso até que você possa. Você não precisa carregar isso sozinha. Ela quis argumentar, afastá-lo, mas estava cansada demais. Pela primeira vez em meses, ela deixou a presença de alguém preencher o vazio. E naquele momento silencioso, uma fraca luz se acendeu dentro dela. Ela ainda não sabia, mas este colapso não foi o fim. Foi o ponto de ruptura que a forçaria a se levantar novamente. O colapso quase engoliu Liliana por completo, mas das cinzas de seu desespero veio algo que ela nunca esperou: a verdade. E a verdade, por mais dolorosa que seja, tinha o poder de mudar tudo. Começou com uma batida na porta de seu apartamento. Ela hesitou, o coração acelerado, mas quando abriu, o advogado de Gabriel estava lá segurando uma pasta. Seu rosto estava sério, seu tom calmo, mas pesado. Liliana, descobrimos algo sobre Rafael e Samantha. Você precisa ver isso. Ela sentou-se à mesa, as mãos tremendo enquanto abria a pasta. Dentro estavam extratos bancários, contratos e fotografias. Cada página contava uma história de traição mais profunda do que ela imaginava. Rafael não havia sido apenas infiel. Ele estava desviando suas economias, cada centavo que ela pensava ser para o futuro deles, para as contas de Samantha. O berço do bebê, os mantimentos, o aluguel, tudo foi pago com seus sacrifícios, apenas para ser roubado e gasto em vestidos de Samantha, jantares com champanhe, suas viagens de fim de semana para Paris. O estômago de Liliana se revirou enquanto ela folheava as provas, mas a parte mais chocante não era financeira. Era um documento autenticado e assinado, uma apólice de seguro de vida que Rafael havia feito para ela apenas meses antes. A beneficiária, Samantha. Sua respiração parou. Seu peito se apertou. A corda, a árvore de espinhos, a tempestade. Tudo fez sentido. Rafael não agiu em uma raiva cega. Foi premeditado, frio, calculado. Ele não apenas tentou silenciá-la. Ele tentou lucrar com a morte dela. Suas mãos tremiam enquanto ela sussurrava: ele planejou me matar por dinheiro. Lágrimas encheram seus olhos, mas desta vez não eram de fraqueza. Eram de fúria. Pela primeira vez, a raiva queimou mais forte do que a dor. O advogado de Gabriel se inclinou para a frente. Liliana, você tem mais poder do que pensa. Com esta prova, a lei está do seu lado. Mas não é apenas sobre batalhas legais. É sobre recuperar sua voz. Gabriel, que havia ficado em silêncio até então, finalmente falou. Sua voz era firme, quase feroz. Rafael queria que você fosse apagada. Samantha queria que você fosse esquecida. Mas você ainda está aqui. Isso significa que você já venceu a primeira batalha. O resto é apenas terminar o que eles começaram. Por horas, Liliana olhou para os documentos. Cada detalhe era outra faca, mas também outra peça de armadura. Ela não era mais apenas uma vítima. Ela era a única que podia expor as mentiras deles. Tarde da noite, ela sentou-se sozinha, com a pasta aberta à sua frente.
Ela pressionou a mão contra o estômago, lembrando-se do filho que havia perdido. O luto ainda a arranhava, mas agora se misturava com algo mais forte. Eles roubaram meu bebê. Eles roubaram minha confiança. Eles não roubarão meu futuro. Ela sussurrou para o quarto vazio. Na manhã seguinte, ela tomou uma decisão. Ela ligou para o advogado. Sua voz não tremia mais. Estou pronta. Diga-me o que eu tenho que fazer. A mulher que uma vez implorou por misericórdia havia desaparecido. Em seu lugar, estava alguém que não tinha mais nada a perder, e isso a tornava mais perigosa do que Rafael e Samantha poderiam jamais imaginar. A decisão de lutar foi o primeiro passo. A transformação veio em seguida. Por semanas, Liliana havia sido a imagem da fragilidade, com a voz suave, ombros curvados, escondendo-se atrás de suéteres grandes, como se para se tornar invisível. Mas assim que ela escolheu recuperar seu futuro, tudo começou a mudar. Gabriel entendeu a importância das aparências em um mundo onde a percepção era poder. Ele arranjou para Liliana se encontrar com um estilista, não por vaidade, mas por armadura. Quando ela entrou pela primeira vez na boutique, ela se sentiu fora de lugar entre as fileiras de ternos bem cortados e vestidos elegantes. Não pertenço aqui, ela sussurrou. A estilista, uma mulher mais velha com olhos gentis, sorriu suavemente. Minha querida, toda mulher pertence a roupas que a lembram de sua força. Vamos encontrar a sua. Por horas, elas trabalharam juntas. Elas escolheram tecidos que fluíam, mas não escondiam sua forma. Cores que refletiam resiliência em vez de tristeza. Quando Liliana se olhou no espelho depois, ela mal se reconheceu. A garota com olhos vazios e lábios trêmulos se foi. Olhando para ela estava uma mulher que havia sobrevivido à tempestade. As mudanças não foram apenas externas. Gabriel insistiu para que ela se encontrasse com um terapeuta especializado em traumas. No começo, Liliana resistiu, falando sobre a corda, os espinhos, o sangue. Parecia insuportável, mas pouco a pouco ela encontrou alívio nas palavras. Ela chorou nas sessões, gritou, até mesmo ficou em silêncio em alguns dias. Mas toda vez que ela saía, o peso em seu peito era mais leve. A cura não foi rápida, mas foi real. Ela também começou a treinar sua voz. Gabriel a apresentou a um fonoaudiólogo, alguém que trabalhava com sobreviventes que aprendiam a testemunhar no tribunal. Liliana praticou falar claramente, recusando-se a deixar sua voz quebrar sob pressão. Na primeira vez que ela leu sua própria declaração em voz alta, suas mãos tremeram. Mas ela terminou. Na quinta vez, sua voz soou como aço. Fora da terapia e da preparação, Liliana começou a construir pequenas partes de uma vida normal novamente. Ela começou a cozinhar refeições em vez de pedir comida, lendo histórias de ninar para o filho que havia perdido como se ele ainda pudesse ouvi-la. À noite, ela escrevia cartas para seu bebê em um diário. Cartas cheias de esperança, raiva, perdão e amor. Tornou-se seu ritual, sua maneira de lembrar sem ser destruída. Uma noite, Gabriel entrou no apartamento seguro e parou. Liliana estava parada perto da janela, com o cabelo arrumado, ombros retos, usando um vestido azul marinho que destacava o fogo em seus olhos. Ela se virou para ele, segurando a pasta de provas. Eu não tenho mais medo deles, ela disse. Eles é que deveriam ter medo de mim. Por um longo momento, Gabriel apenas olhou para ela. Então ele acenou com a cabeça. Agora você está pronta. A transformação não era sobre se tornar alguém novo. Era sobre recuperar a mulher que ela sempre deveria ter sido. Liliana foi quebrada, humilhada, quase apagada. Mas agora, peça por peça, ela estava se levantando. Não como a vítima de Rafael, não como a rival de Samantha, mas como sua própria pessoa. A mulher que Rafael tentou enforcar
debaixo de uma tempestade, se foi. Em seu lugar estava uma guerreira e em breve o mundo veria sua luta. A noite de gala chegou e com ela a chance de Liliana de virar o jogo. Por muito tempo, Rafael e Samantha desfilaram pela vida como se seus pecados fossem invisíveis, seus crimes intocáveis. Hoje, essa ilusão terminaria. A Fundação de Gabriel havia organizado o evento, uma noite deslumbrante sob lustres de cristal, com a elite do Rio de Janeiro reunida para apoiar mulheres necessitadas. Para os convidados, era caridade. Para Liliana, era guerra. Ela estava nos bastidores, seus dedos roçando as bordas da pasta que uma vez a havia quebrado. Agora era sua arma. Dentro estavam os registros bancários, os contratos falsificados e a apólice de seguro de vida que expunha o plano de Rafael. Seu discurso estava escrito, sua voz treinada. O vestido da estilista cintilava sob as luzes, mas o que realmente a fazia brilhar era o fogo em seus olhos. No salão de festas, Rafael e Samantha entraram como realeza. Ele em um smoking elegante, ela em um vestido escorrendo lantejoulas. Eles sorriram para os fotógrafos, sussurraram em ouvidos e brindaram com taças de champanhe. Para a multidão desinformada, eles eram sucesso e glamour. Para Liliana, eles eram predadores vestidos de anjos. Quando chegou a hora, os anfitriões subiram ao palco. Hoje à noite temos um testemunho especial de uma mulher que viveu a mesma violência que estamos aqui para acabar. A multidão ficou em silêncio. As luzes diminuíram e Liliana entrou. Sussurros ecoaram pela sala. Alguns a reconheceram instantaneamente. Outros simplesmente sentiram o peso de sua presença. Ela se manteve alta, segurando o microfone, sua voz firme enquanto ela começava. Meu nome é Liliana. Eu fui noiva, uma vez esperando um filho, uma vez cheia de sonhos de família. Mas o amor pode ser envenenado e a confiança pode ser distorcida. O homem em quem eu mais confiei me levou para uma árvore de espinhos em uma noite de tempestade e tentou me apagar. Murmúrios se espalharam pela sala. O sorriso de Rafael vacilou. Samantha apertou o braço dele, sussurrando urgentemente, mas Liliana continuou, suas palavras cortando o silêncio. Ele não apenas me traiu, ele me roubou. Ele planejou minha morte por lucro e pensou que ninguém jamais saberia. No momento certo, as telas ao redor do salão de festas se acenderam. Fotografias dos contratos apareceram. Extratos bancários com a assinatura de Rafael. A apólice de seguro de vida nomeando Samantha. E, finalmente, um vídeo borrado da câmera do carro da corda balançando na chuva. A plateia explodiu. Sussurros, gritos, telefones levantados para gravar. Rafael pulou gritando. Mentiras! Tudo mentiras! Mas as provas o encaravam como uma ferida aberta. Liliana não se intimidou. Esta não é apenas a minha história. É a história de cada mulher silenciada pelo medo. Hoje à noite, eu me recuso ao silêncio. Hoje à noite, eu reivindico minha dignidade. Aplausos ecoaram pelo salão. Alguns convidados se levantaram, aplaudindo, gritando o nome dela. O rosto de Rafael perdeu a cor, os olhos de Samantha procurando por uma saída. Mas as paredes haviam se fechado. Policiais, já informados, avançaram pela multidão. Enquanto Rafael tentava passar, a voz de Liliana soou uma última vez. Você tentou me enterrar, Rafael, mas você esqueceu que eu era uma semente. E naquele instante, o predador se tornou a presa e o mundo inteiro testemunhou sua queda. Os ecos da gala ainda ressoavam nos ouvidos de Liliana muito depois que as luzes diminuíram e a multidão se dispersou. Rafael havia sido levado algemado, sua arrogância despojada na frente das mesmas pessoas que ele uma vez tentou impressionar. A máscara de Samantha também desmoronou,
suas lágrimas desesperadas falhando em apagar a imagem de sua ganância espalhada por todas as telas do salão. A justiça finalmente havia começado sua marcha, mas para Liliana, a história não terminou com a queda deles. O verdadeiro final, o que ela esperava por toda a sua vida, era sobre recomeçar. Nas semanas que se seguiram, ela se concentrou não na vingança, mas na cura. A Fundação de Gabriel lhe ofereceu recursos, mas foi a própria determinação de Liliana que a levou adiante. Ela continuou a terapia, encarando as cicatrizes que ninguém mais podia ver. Ela escrevia cartas para seu filho não nascido todas as noites, não com luto, mas com gratidão. "Você me salvou", ela escreveu em uma delas. "Por sua causa, eu aprendi que era mais forte do que a escuridão." Lentamente, ela construiu um novo ritmo. Ela se matriculou em aulas, treinando para se tornar uma defensora de mulheres como ela. Ela entrou em abrigos, não como uma paciente, mas como uma mentora, dizendo às sobreviventes: "Vocês não estão quebradas, vocês não são fracas, vocês ainda estão aqui, e isso significa que vocês ainda têm poder." Cada vez que ela falava essas palavras, sua voz se tornava mais firme e seu coração se tornava mais leve. Gabriel permaneceu ao seu lado, não como um salvador, mas como um parceiro. Ele admirava sua força, nunca a pressionando para ir mais rápido do que ela estava pronta. O vínculo deles cresceu não por pena, mas por respeito. Uma noite, enquanto o sol se punha sobre o horizonte de São Paulo, ele segurou a mão dela e disse: "Liliana, você me ensinou que o dinheiro constrói paredes, mas a coragem as quebra. Eu não quero apenas protegê-la. Eu quero caminhar nesta vida com você." Seu coração tremeu, não de medo desta vez, mas de esperança. Ela aceitou sua proposta, não como uma mulher desesperada se agarrando ao resgate, mas como uma sobrevivente escolhendo o amor em seus próprios termos. Meses depois, ela descobriu que estava grávida novamente, desta vez com um homem que celebrava cada batimento cardíaco, cada agitação, cada sonho do filho que eles acolheriam juntos. No dia em que ela deu à luz, Gabriel segurou a mão dela no quarto do hospital. Enquanto os choros de seu recém-nascido enchiam o ar, lágrimas escorreram pelo rosto de Liliana. Ela sussurrou para seu bebê: "Você nunca conhecerá o medo como eu. Você crescerá na luz, não nas sombras." O mundo exterior não havia esquecido sua história. As notícias reproduziam seu testemunho, e mulheres de todo o mundo escreviam para ela, agradecendo por ser corajosa o suficiente para falar. Ela se tornou um símbolo, não de tragédia, mas de triunfo. E quanto a Rafael e Samantha, seu destino foi selado. Condenados por fraude, tentativa de assassinato e conspiração, eles enfrentaram anos atrás das paredes frias da prisão. A vida glamurosa que eles uma vez exibiram se foi, substituída por silêncio e arrependimento. Em pé em um palco meses depois, segurando seu filho, Liliana deu sua mensagem final. "Eles tentaram me enterrar, mas eu criei raízes. Para cada mulher que está ouvindo, nunca se esqueça, você é mais forte do que a tempestade." E com essas palavras, o capítulo se fechou. Não em tristeza, mas em uma vitória radiante. Por um tempo, Liliana acreditou que a tempestade finalmente havia passado. Com Gabriel ao seu lado e seu recém-nascido em seus braços, a vida parecia florescer novamente. Os pesadelos vinham com menos frequência. As lágrimas eram mais escassas. Seus dias eram preenchidos com o doce caos da maternidade. As mamadeiras da meia-noite, as pequenas meias espalhadas pelo chão, a risada que a lembrava porque ela havia lutado tanto para sobreviver. Mas as sombras têm um jeito de persistir, mesmo depois que a justiça parece ter sido feita. Uma manhã, enquanto passeava com seu bebê no parque do Ibirapuera,
ela notou um homem em um banco a observando de perto demais. Ele usava um capuz baixo, mas quando o vento o levantou por um breve segundo, seu estômago afundou. Os olhos. Ela conhecia aqueles olhos. Era um dos antigos parceiros de jogo de Rafael. Um homem que uma vez ameaçara Rafael na frente dela. Ele rapidamente se virou, mas a mensagem era clara. Seu passado não havia acabado com ela. Naquela noite, Gabriel recebeu uma ligação de seu advogado. Rafael está tentando recorrer de sua sentença. Ele afirma que foi manipulado, que Samantha orquestrou tudo. O advogado suspirou. É desesperador, mas suas conexões no Rio ainda estão sussurrando. Não podemos subestimá-lo. A notícia atingiu Liliana como uma lâmina fria. Rafael, atrás das grades, ainda estava lutando por controle. Mesmo despojado de poder, ele conseguiu infectar sua paz. Pela primeira vez desde o julgamento, ela sentiu o velho medo rastejando por sua espinha. Ela abraçou seu bebê mais forte naquela noite, sussurrando: "Ele nunca tocará em você. Nunca." Mas o medo não era a única sombra que retornava. Samantha também havia começado a manobrar. Embora ela tivesse recebido uma sentença mais leve por cooperar, sua amargura cresceu em silêncio. Ela culpou Liliana pelo colapso de seu império, sua riqueza e sua saúde. E embora ela não tivesse mais diamantes nos dedos ou empregados à sua disposição, ela ainda tinha astúcia. Uma tarde, enquanto Gabriel estava viajando a negócios, Liliana recebeu uma carta deslizada por baixo de sua porta. A caligrafia era afiada, quase esculpida no papel. Dizia: "Você pode ter vencido uma vez, mas o jogo não acabou. Aproveite sua nova vida enquanto ela dura." Suas mãos tremeram enquanto ela a lia, mas em vez de rasgá-la, ela a colocou cuidadosamente na pasta com o resto das provas de seu passado. Ela sabia melhor agora. O medo não a silenciaria desta vez. A prova era sua arma, e ela coletaria cada pedaço. Quando Gabriel retornou, ela lhe mostrou o bilhete. Sua mandíbula se apertou. "Então estaremos prontos. O que quer que eles tentem, vamos enfrentá-los de frente." Naquela noite, enquanto as luzes da cidade brilhavam do lado de fora de sua janela, Liliana sentou-se ao lado do berço, observando seu bebê dormir. As sombras ainda cercavam sua vida. Sim. Mas desta vez, ela não era a mulher trêmula que uma vez implorou por misericórdia sob uma árvore de espinhos. Ela havia enfrentado a morte e a humilhação e voltado para a luz. Rafael e Samantha pensaram que poderiam assombrá-la para sempre. O que eles não perceberam era que Liliana não era mais sua presa. Ela era a tempestade da qual eles nunca poderiam fugir. Quando Liliana concordou em se mudar permanentemente para o Brasil com Gabriel, ela pensou que o Oceano Atlântico agiria como uma parede entre sua nova vida e os fantasmas de seu passado. Ela queria acreditar que quilômetros de água poderiam afogar as ameaças de Rafael e a amargura de Samantha. De muitas maneiras, o Brasil realmente parecia um novo capítulo. Novas ruas, novos rostos e uma sensação de possibilidade que ela nunca havia conhecido antes. Mas o problema tem um jeito de atravessar oceanos, não importa o quão longe você fuja. A vida em São Paulo começou brilhante. Gabriel apresentou Liliana a círculos de filantropia, lugares onde sua história tinha peso e provocava mudanças. Ela falava em abrigos, compartilhava seu testemunho com sobreviventes e começou a plantar sementes para a Fundação Luz da Chuva, uma organização que ela esperava que um dia daria às mulheres um caminho seguro para fora da violência. No entanto, sob a promessa deste novo começo, lembretes perturbadores surgiram. Uma carta chegou ao apartamento deles em São Paulo, carimbada com um selo do Rio, a tinta borrada pela viagem. Dentro havia uma única linha: oceanos não podem escondê-la.
Gabriel pressionou a carta contra a mesa, sua mandíbula travada. Este é Rafael, ou alguém ligado a ele, ele disse. Mas ele está atrás das grades, o que significa que Samantha ainda tem suas garras em jogo. Liliana sentiu o tremor do medo rastejar em seu peito, mas ela se recusou a deixar que ele a dominasse. Em vez disso, ela colocou a carta em sua pasta de provas, a mesma pasta que uma vez expôs os crimes de Rafael. A prova não era apenas proteção, era preparação. Dias depois, enquanto participava de uma gala em Salvador, Liliana notou uma figura familiar na beira da multidão. Uma mulher com cabelos de fogo e olhos afiados, observando, mas não se aproximando. Samantha. Seus olhares se encontraram em todo o salão, e embora Samantha sorrisse educadamente, havia veneno por trás da curva de seus lábios. Era um aviso. Eu também atravessei o oceano. Naquela noite, a equipe jurídica de Gabriel confirmou. Samantha havia transferido alguns de seus empreendimentos comerciais para o Brasil, deslizando para o fundo de instituições de caridade e empresas onde ela poderia se misturar. A presença dela não era coincidência, era estratégia. Liliana ficou na frente do espelho em seu quarto de hotel, olhando para seu reflexo, a velha versão de si mesma. A mulher trêmula que implorou debaixo de uma árvore poderia ter se quebrado sob esta nova onda de intimidação. Mas a mulher no espelho agora era diferente. Ela tinha armadura em suas cicatrizes e fogo em seu coração. Eu não vou fugir de novo, ela sussurrou. Se Samantha pensa que pode me assombrar aqui, ela vai aprender que eu não sou a mesma mulher que ela deixou sangrando na chuva. Gabriel se aproximou por trás dela, apoiando uma mão reconfortante em seu ombro. Nós a enfrentaremos juntos. Oceanos não protegem monstros, Liliana, mas eles também não impedem a justiça. E assim, no mesmo país onde Liliana esperava paz, o próximo capítulo de sua batalha começou. Desta vez não era sobre sobrevivência, era sobre traçar a linha de uma vez por todas. O Atlântico havia levado mais do que as esperanças de Liliana para o Brasil. Ele havia levado seus inimigos, e logo sua colisão sacudiria ambos os continentes. Por um breve tempo, Liliana acreditou que poderia proteger sua nova vida no Brasil das tempestades do passado. O apartamento em São Paulo se tornou seu santuário, um lugar cheio de risadas de bebê, canções de ninar noturnas e a presença firme de Gabriel. As paredes ecoavam com amor, não com violência, e por uma vez ela podia respirar sem medo. Mas a segurança, ela logo descobriu, era frágil. Uma tarde, enquanto levava seu bebê para passear no parque do Ibirapuera, Liliana parou para ajeitar o cobertor do carrinho. Quando ela olhou para cima, ela congelou. Uma mulher que ela não reconheceu estava a poucos metros de distância, olhando intensamente para seu filho. A mulher sorriu finamente antes de se misturar à multidão. Liliana a descartou como paranoia, mas a inquietação a corroeu. Naquela noite, um pacote chegou à porta deles sem endereço de remetente. Dentro havia um único chocalho de bebê, idêntico ao que ela havia perdido durante a noite da árvore de espinhos. Suas mãos tremiam enquanto ela o segurava, as memórias voltando como uma maré. Um bilhete estava escondido embaixo. Nós lembramos. Você se lembra? Gabriel imediatamente chamou a segurança. A equipe do prédio revisou as câmeras, mas viu apenas uma figura borrada deixando o pacote na recepção. Vago demais para rastrear. Ainda assim, a mensagem era inconfundível. Alguém havia encontrado seu suposto paraíso seguro. As noites de Liliana ficaram agitadas. Ela começou a acordar ao menor ruído, correndo para o berço de seu filho para garantir que ele ainda estava respirando. Ela checava as fechaduras 2 vezes, às vezes 3, antes de se deitar. O terror que ela pensou ter enterrado rastejou de volta.
sussurrando que seus inimigos estavam mais perto do que ela ousava admitir. Uma noite, enquanto embalava seu bebê para dormir, ela sussurrou: "Eu não vou deixar que eles te machuquem. Eu queimarei o mundo antes de deixar que eles te toquem." Mas mesmo enquanto ela falava as palavras, o medo se apertou ao seu redor como correntes. Gabriel notou o impacto. "Liliana", ele disse gentilmente, pegando a mão dela. "Você não está sozinha nisso. Eles querem que você tenha medo, mas o medo é a arma deles, não a sua. Vamos fortalecer nossas defesas. Vamos lutar de forma mais inteligente." Fiel à sua palavra, ele aumentou a segurança, instalou novos sistemas e colocou guardas de confiança perto de sua casa. Mas Liliana sabia que nenhuma parede era inquebrável. O que a assombrava mais não era apenas a ameaça. Era o conhecimento de que Samantha era implacável e que a influência de Rafael ainda chegava além das grades da prisão. O ponto de ruptura veio em uma noite chuvosa, quando uma pedra quebrou a janela da sala de estar deles. Cacos se espalharam pelo chão. Enrolado na pedra havia um bilhete. "Seu filho nunca conhecerá a paz, nem você." Liliana abraçou seu bebê, seu corpo tremendo, mas seus olhos queimavam com algo diferente desta vez. Raiva. "Eles pensam que eu ainda sou a mulher que eles deixaram pendurada", ela disse a Gabriel entre dentes cerrados. "Eles estão errados. Eu não vou deixar que eles vençam." O paraíso seguro havia sido estilhaçado, mas em suas ruínas, Liliana sentiu uma perigosa determinação. Desta vez, ela não apenas se defenderia, ela contra-atacaria. Samantha Rodrigues, ou melhor, Samantha Blake, antes de anexar o nome de Rafael ao seu, havia construído sua vida com base em aparências. Ela sabia como deslizar pelas salas com a cabeça erguida, os lábios pintados em um vermelho perfeito, sua risada cronometrada como música. No Rio, ela desempenhou o papel de amante glamourosa. Em São Paulo, ela se reinventou como uma empresária, abrindo caminho em conselhos de caridade e círculos sociais da moda. Para o mundo, ela era elegância polida. Mas por trás de portas fechadas, seu império não passava de fumaça e espelhos. A verdade era que Samantha estava se afogando. As acusações de fraude das quais ela escapou por pouco no Rio a seguiram para o Brasil, sussurrando nos ouvidos de investidores e patrocinadores. Seus empreendimentos brasileiros pareciam brilhantes na superfície. Instituições de caridade, consultorias, parcerias de luxo, mas as finanças por baixo estavam desmoronando. Processos judiciais se aproximavam, as dívidas cresciam, e cada vez que ela via o nome de Liliana aparecer na mídia como uma sobrevivente transformada em defensora, a raiva torcia suas entranhas. Ela odiava Liliana, não apenas por expor Rafael, não apenas por sobreviver ao que deveria tê-la matado, mas por se tornar algo que Samantha nunca poderia ser: respeitada, amada, acreditada. Uma noite, em sua cobertura alugada que ainda cheirava a tinta fresca e desespero, Samantha atirou um copo de vinho contra a parede. Sua assistente parou. "Senhora, a senhora está..." "Saia!" Samantha estalou, sua compostura se estilhaçando. Sozinha, ela olhou para seu reflexo na janela escura. Por um momento, ela não viu a mulher glamourosa que havia criado. Ela viu rachaduras, linhas de medo, uma máscara escorregando. Seu telefone vibrou. Era uma mensagem de um número bloqueado. Ela não está mais com medo. Faça algo antes que ela leve tudo. A mandíbula de Samantha se apertou. Ela não sabia se a mensagem vinha dos aliados de Rafael ou de outra pessoa em sua rede em decomposição. Mas o significado era claro. Se a influência de Liliana continuasse a crescer, o mundo de Samantha entraria em colapso. Então ela agiu.
Ela começou a plantar rumores sobre Liliana, sussurrando nos ouvidos de jornalistas que a sobrevivente estava exagerando sua história por simpatia, que ela estava explorando a riqueza de Gabriel para chamar a atenção. Ela contratou investigadores particulares para vasculhar o passado de Liliana, esperando desenterrar algo, qualquer coisa, para manchar sua credibilidade. Mas cada tentativa falhou. O passado de Liliana era marcado por dificuldades, não por escândalo. Sua história apenas a tornava mais forte aos olhos do público. Quanto mais Samantha tentava controlar a narrativa, mais ela escapava. Em um brunch de caridade em São Paulo, ela ouviu duas mulheres sussurrando. Samantha Blake? Ela não é a que está ligada àquele escândalo no Rio? Sim, ouvi dizer que ela quase foi para a prisão. Honestamente, como ela ainda está sentada nestes conselhos? As palavras a cortaram como lâminas. Pela primeira vez, Samantha percebeu que a máscara que ela usou por anos estava rachando na frente de todos. Ela não era mais admirada. Ela era duvidada, sentida, até mesmo desprezada. Naquela noite, ela sentou-se sozinha, olhando para sua taça de vinho vazia. A imagem de Liliana, forte, segurando seu filho, aplaudida por multidões, queimava em sua mente. Samantha sussurrou para si mesma. Se ela me destruir, eu a levarei comigo. A máscara de Samantha havia rachado, e por baixo dela estava uma mulher sem nada a perder. E isso a tornava mais perigosa do que nunca. Depois de semanas de ameaças, janelas quebradas e noites sem dormir, a tempestade parecia se acalmar. A equipe de segurança de Gabriel dobrou suas patrulhas, e a polícia seguiu as pistas que Liliana lhes dera. Pela primeira vez em meses, ela podia levar seu bebê para passear sem que seu peito se apertasse de medo. As ruas da cidade pareciam diferentes na luz do sol. Por um momento, ela ousou acreditar que o pesadelo finalmente estava perdendo seu controle. Seus dias se estabeleceram em um ritmo suave. Mamadeiras pela manhã, passeios no carrinho no Parque do Ibirapuera, conversas noturnas com Gabriel sobre xícaras de chá. Ela começou a rir novamente, não o tipo frágil que esconde a dor, mas uma risada que soava honesta e leve. Seu filho ria de volta para ela, pequenas mãos estendendo-se para seu rosto. Cada som a lembrava que a vida ainda oferecia alegria, que ela era capaz de felicidade, afinal. Uma tarde, enquanto dobrava roupas de bebê, Liliana viu seu reflexo no espelho. Ela mal se reconheceu, não por causa da exaustão, mas por causa da força. A mulher assombrada que uma vez se escondeu atrás de sombras estava desaparecendo. Em seu lugar, estava uma sobrevivente, uma mãe, uma mulher que havia lutado contra a morte e voltado mais forte. Ela sussurrou para seu reflexo. Talvez estejamos seguras agora. Gabriel compartilhou sua esperança. As ameaças pararam, ele disse uma noite, segurando a mão dela sobre a mesa de jantar. A lei está alcançando Samantha e Rafael está perdendo seu recurso. Estamos finalmente avançando, Liliana. Seu sorriso era firme e ela se permitiu acreditar nele. Mas a paz construída em solo frágil é a mais fácil de ser estilhaçada. Tarde da noite, Liliana acordou com o som de seu bebê chorando. Ela correu para o quarto do bebê e congelou. A janela estava ligeiramente aberta. As cortinas balançavam na brisa. Por um segundo, ela não conseguiu respirar. Alguém tinha estado lá dentro? Ela pegou seu filho nos braços, o coração acelerado, examinando o quarto em busca de sinais de invasão. Nada estava faltando, nada estava quebrado, apenas a janela aberta a provocando com o silêncio. Gabriel verificou as câmeras de segurança, mas a filmagem era inconclusiva. Apenas uma figura sombria passando pelo beco perto de seu prédio. Nenhuma entrada forçada, nenhuma prova clara. Ainda assim,
a inquietação de Liliana retornou, mais pesada do que antes. Na manhã seguinte, ela encontrou outro pacote em sua porta. Este não estava bem embalado. Era uma caixa de papelão rasgada, dentro da qual havia um único galho de espinhos. Suas bordas afiadas ainda estavam molhadas, como se tivessem sido recém-cortadas. Nenhum bilhete desta vez, apenas a memória silenciosa da árvore onde ela quase morreu. Suas mãos tremiam quando ela o deixou cair no chão. A mensagem era inconfundível. Nós ainda estamos aqui, estamos observando. Por dias, Liliana tentou seguir em frente, mas a calma que ela havia abraçado agora parecia um truque cruel. Ela dormia com as luzes acesas, checava o berço do bebê a cada hora e pulava com cada som. A risada que havia retornado desapareceu novamente. Ela havia acreditado que a tempestade havia passado, mas na verdade, ela estava apenas ganhando força, esperando o momento perfeito para atacar novamente. O galho de espinhos havia sido o aviso. A tempestade, Liliana logo percebeu, estava prestes a desabar com força total. Aconteceu em uma noite em que a chuva mais uma vez chicoteou a cidade, ecoando o pesadelo que ela pensou ter deixado para trás no rio. Gabriel estava viajando a negócios em Salvador, e embora os seguranças patrulhassem o prédio, Liliana não conseguia se livrar da inquietação rastejando por sua pele. Ela colocou seu bebê no berço, verificou as fechaduras 2 vezes e sussurrou: "A mamãe está aqui. Você está seguro." Mas a segurança se mostrou uma ilusão. Perto da meia-noite, um estalo agudo dividiu o ar, o vidro se estilhaçando. O coração de Liliana pulou. Ela correu para a sala de estar, para encontrar a porta da varanda estilhaçada, a chuva entrando. Uma figura mascarada subiu, botas pesadas no chão. O pânico subiu. Ela pegou o monitor do bebê, correndo de volta para o quarto do bebê. Outra figura apareceu no corredor. Presa. Sua respiração se acelerou, seu corpo tremendo, mas o instinto assumiu o controle. Ela pegou seu bebê nos braços, agarrando-o ao peito. "Por favor", ela sussurrou para os intrusos, sua voz tremendo. "Não machuquem meu filho", a figura mais alta falou, sua voz abafada, mas venenosa. "Não queremos o bebê, queremos você." O terror a agarrou, mas a raiva também. Ela correu para o banheiro, trancando a porta. Com os dedos trêmulos, ela ligou para Gabriel, sussurrando freneticamente: "Alguém está no apartamento. Por favor, me ajude." A voz dele era urgente, mas calma. "Fique escondida, Liliana. A segurança está a caminho. Aguente firme." Os intrusos batiam na porta, cada golpe sacudindo o batente. Seu bebê chorava mais alto, o som cortando seu coração. Ela pressionou a testa contra a dele, sussurrando: "Eu não vou deixar que eles me peguem. Eu prometo a você." De repente, a batida parou. Silêncio. Silêncio demais. Ela prendeu a respiração. Então, fumaça começou a vazar por baixo da porta. O cheiro acre queimou sua garganta. Fogo. Eles haviam acendido algo do lado de fora para forçá-la a sair. Ela tossiu, agarrando seu filho mais forte. O desespero subiu. Sem outra opção, ela quebrou a janela do banheiro com a tampa de porcelana, empurrando os cacos para o lado. A chuva entrou. O vento uivou, mas o fogo atrás dela não deixou escolha. Ela subiu no parapeito, seu bebê pressionado contra o peito. Abaixo, sirenes uivavam. Os seguranças gritavam. Um holofote varreu para cima, capturando sua figura aterrorizada contra a tempestade. "Liliana, pule! Nós vamos pegá-la!" Ela hesitou, a cidade girando sob ela. O medo gritava que ela não podia. Mas então ela se lembrou da corda, da árvore de espinhos, da noite em que ela quase morreu. Ela havia sobrevivido uma vez. Ela poderia sobreviver novamente. Com um grito que se rasgou de sua alma, ela pulou.
Braços fortes a pegaram. Ela desabou no chão, agarrando seu bebê chorando. As figuras mascaradas fugiram para a tempestade, desaparecendo antes que a polícia pudesse pegá-los. Gabriel chegou momentos depois, encharcado, puxando-a para seus braços. Ela soluçou contra o peito dele, cada músculo tremendo. Eles nunca vão parar. Eles continuarão vindo até que eu me vá. O aperto de Gabriel se apertou, sua voz feroz. Então nós os deteremos primeiro. A tempestade havia se quebrado, mas Liliana não estava mais apenas fugindo. Ela estava se preparando para a guerra. O ataque ao apartamento deixou Liliana abalada, mas não quebrada. A polícia encheu o prédio, jornalistas acamparam do lado de fora, e sussurros se espalharam rapidamente pelos círculos de elite de São Paulo. Quem ousaria atacar a família de Gabriel Montenegro? Todos tinham teorias, mas Liliana sabia a verdade. As sombras por trás de Rafael e Samantha ainda a estavam procurando. A equipe jurídica de Gabriel pressionou por acusações mais fortes. Sua equipe de segurança apertou seu controle. Mas não importa quantas câmeras ou guardas cercassem Liliana, ela carregava uma certeza corrosiva. Samantha não havia acabado. Então veio a ligação que mudou tudo. Era uma terça-feira de manhã, cinzenta e chuviscando. A assistente de Gabriel entregou um telefone a Liliana. Alguém insiste em falar com a senhora. Ela diz que é sobre Samantha. Liliana hesitou, seu pulso acelerando. Quem? Uma voz quieta e nervosa veio pela linha. Meu nome é Clara. Eu costumava trabalhar para Samantha. Por favor, você não me conhece, mas eu a conheço e eu sei o que ela está planejando. A respiração de Liliana parou. Por que você está me ligando? Porque eu não posso assistir ela destruir outra vida. Não de novo. Elas se encontraram em um pequeno café no bairro da Liberdade, longe do brilho de São Paulo. Clara era mais jovem do que Liliana esperava, com pouco mais de 30 anos e olhos cansados que falavam de anos de segredos. Ela mexeu seu café sem beber, suas mãos tremendo. Ela me usou, Clara começou. Eu gerenciava as contas dela, as falsas instituições de caridade, os pagamentos. Eu vi tudo. Depois do Rio, ela prometeu que seria diferente aqui. Mas é pior. Ela está desesperada, e pessoas desesperadas são perigosas. Liliana se inclinou para a frente. Ela enviou aqueles homens para o meu apartamento? Os lábios de Clara se apertaram. Então ela assentiu. Sim, e ela não vai parar. Ela disse a eles para deixar uma marca, para fazer você ter medo dela. Ela acha que se você desaparecer, o passado dela também desaparecerá. As palavras gelaram Liliana, mas também acenderam sua raiva. Por que você está me dizendo isso agora? Os olhos de Clara brilharam, porque eu costumava acreditar nela. Eu pensava que ela era poderosa, intocável, mas eu assisti o que ela fez com você, como ela sorriu enquanto planejava sua morte com Rafael. Eu não consigo mais carregar essa culpa. Eu quero sair, e você é a única forte o suficiente para derrubá-la. De sua bolsa, Clara deslizou um pendrive pela mesa. Estes são os arquivos dela. E-mails, transferências, gravações. O suficiente para provar tudo. Se você usar isso, ela está acabada. Liliana olhou para o pequeno pedaço de plástico. Era o tipo de prova com que os sobreviventes sonhavam. Uma prova que não podia ser silenciada. Mas também vinha com risco. Os olhos de Clara se moveram nervosamente pelo café. Se ela descobrir que eu dei isso a você, ela virá atrás de mim também. Liliana colocou a mão gentilmente sobre a de Clara. Então você não está mais sozinha. Ela não pode nos assustar para o silêncio. Nem a mim, nem a você. Pela primeira vez, Clara sorriu fracamente, o alívio suavizando seu rosto. Ao saírem do café, Liliana sentiu o peso em seu bolso, o pendrive, pesado com a verdade. Por anos,
Samantha usou sua máscara, mas agora as rachaduras se tornaram fraturas. E com esta aliada inesperada, Liliana finalmente segurou a arma para estilhaçar o império de Samantha de uma vez por todas. O pendrive ficou na mesa como uma bomba relógio. Liliana, Gabriel e sua equipe jurídica se reuniram na calma de seu escritório, a tempestade lá fora sacudindo as janelas. Com um único clique, os arquivos se abriram, e o império cuidadosamente construído de Samantha começou a se desfazer diante de seus olhos. E-mails rolaram pela tela, instruções frias e calculadas, pagamentos a homens contratados, transferências disfarçadas de doações de caridade, recibos de transferência mostrando dinheiro desviado do Rio para São Paulo. E o pior de tudo, gravações. A primeira voz era inconfundível, a de Samantha, suave, autoritária, escorrendo crueldade. Ela é fraca, aterrorizada. Uma corda uma vez não a acabou, mas o medo vai. Mantenha a pressão. Eu a quero quebrada. O estômago de Liliana se revirou, mas ela se forçou a continuar assistindo. A verdade, não importa o quão dolorosa, era sua arma. Outra gravação tocou. Samantha sussurrando para Rafael meses antes. Se ela for embora, ninguém vai questionar. Você vai pegar o pagamento. Eu limpo o resto. Juntos, seremos intocáveis. A sala ficou em silêncio. O advogado de Gabriel se inclinou para trás, chocado. Isso não é apenas prova. É a confissão dela. Com isso, as autoridades podem desmantelar tudo o que ela tocou. Mas Liliana não estava satisfeita com vitórias privadas. Samantha a havia humilhado em público, tirado sua dignidade e quase custado sua vida. Agora Liliana sabia que o único final adequado era que a máscara de Samantha fosse arrancada na frente do mesmo tipo de público que ela uma vez encantou. Um plano foi montado. A Fundação de Gabriel estava organizando outra gala de alto perfil, desta vez transmitida ao vivo. Seria o palco perfeito. Na noite do evento, Samantha chegou em prata cintilante, seu sorriso polido, sua máscara aparentemente intacta. Ela flutuou pela multidão, apertando mãos, sussurrando suas falas ensaiadas. Para os convidados, ela era uma mulher de influência. Para Liliana, ela era uma cobra deslizando por um glamour emprestado. Quando os discursos começaram, Gabriel subiu ao palco. Seu tom era firme, suas palavras deliberadas. Hoje à noite, honramos os sobreviventes. Mas a sobrevivência também significa expor os predadores que se escondem entre nós. Ele gesticulou para as telas atrás dele. Uma a uma, os e-mails de Samantha apareceram. Seus pagamentos, seus esquemas, suas palavras cruéis. Sussurros ecoaram pelo salão. Câmeras deram zoom em seu rosto, capturando o tremor de pânico enquanto ela tentava manter a compostura. Não, isso é fabricado, ela gritou, sua voz quebrando. Isso é calúnia. Mas então a gravação tocou, sua própria voz enchendo o salão. Ela é fraca, aterrorizada. Uma corda uma vez não a acabou, mas o medo vai. A multidão explodiu, alguns se viraram com nojo. Outros filmaram o espetáculo, transmitindo sua queda pelas mídias sociais. A máscara de Samantha se estilhaçou em tempo real. Sua reputação, outrora perfeita, desmoronando em cinzas. A segurança se moveu. A polícia a seguiu. As provas já haviam sido compartilhadas com os investigadores, mas agora a cidade inteira havia testemunhado. Samantha Blake Rodrigues não era mais uma rainha da elegância. Ela era uma criminosa exposta. Liliana ficou na beira do palco, seu bebê nos braços, observando enquanto Samantha era levada algemada. Seus olhos se encontraram uma última vez, o olhar de Samantha cheio de veneno, o de Liliana firme e inquebrável. A mulher que uma vez tentou apagá-la havia sido desmascarada,
e o mundo inteiro tinha visto a traição revelada. A prisão de Samantha virou manchete em ambos os continentes. Seu rosto, outrora em capas de revistas, agora aparecia em todas as notícias sob a palavra criminosa. Para o mundo, foi o fim de seu reinado. Para Liliana, parecia a vindicação finalmente. Mas para Rafael, trancado em sua cela no Rio, era gasolina no fogo de sua raiva. A notícia o alcançou em poucas horas. Outros presos o provocavam, enfiando tabloides em seu rosto. Sua rainha se foi, Rodrigues. Um zombou. As mãos de Rafael se fecharam em punho, seu orgulho queimando mais forte do que qualquer punição que o tribunal pudesse aplicar. Samantha o havia traído, exposto, e ainda assim ele de alguma forma culpava Liliana. Em um movimento desesperado, Rafael se manifestou da prisão. Ele começou a enviar cartas raivosas e venenosas escritas em sua caligrafia irregular. A primeira chegou ao escritório de Gabriel. Você acha que venceu? Ela é minha, sempre minha. Você não pode me apagar. A segurança a interceptou, mas a mensagem era clara. Rafael não havia terminado. Então vieram sussurros de contatos no Rio. Rafael havia usado o que restou de sua influência, cobrando favores de antigos parceiros de jogo e empresários obscuros. Mesmo atrás das grades, ele orquestrou um contra-ataque, pressionando para se pintar como a vítima. Ele alegou que Liliana era uma manipuladora que mentiu para destruí-lo. Ele até insinuou que Gabriel havia forjado as provas para eliminar rivais. Alguns tabloides pegaram a história, espalhando manchetes como "A sobrevivente está contando toda a verdade?" Para Liliana, era um déjà vu. Os mesmos sussurros cruéis, a mesma humilhação, mas desta vez amplificados em todos os continentes. Ela abraçou seu bebê, lendo as manchetes com as mãos tremendo. Gabriel se manteve firme. Esta é a última arma